Bom, na nossa entrevista de hoje temos o professor Giuseppe Romanazzi, que é professor do Departamento de Matemática Aplicada, é dos relativamente novos professores do Departamento de Matemática Aplicada. Giuseppe, eu percebi que você está trabalhando em modelos matemáticos para o câncer de cólon e coisas parecidas. Acho que isso é uma coisa de extremo interesse para nossos espectadores, portanto, gostaria que você falasse disso para começar. Tudo bem, obrigado antes de tudo pelo convite. Então, a minha pesquisa é sobre a modelagem da formação de adenomas dentro do cólon. Os adenomas são formados da uma proliferação abnormal de células dentro do cólon. Adenoma é um tipo de câncer. Adenoma é uma primeira fase da formação de um câncer. Um câncer é um carcinoma. Ou seja, temos várias fases na formação do câncer. Tudo começa da proliferação abnormal de células. Quando essas células proliferam abnormalmente, eles normalmente ocupam sítios, regiões, no meu caso do cólon, onde normalmente o tecido não recebe alguma mutação genética. Mas quando acontecem mutações genéticas, estas células começam a proliferar abnormalmente e ocupam todas essas regiões. E a acumulação destas células leva as células a acumular uma por cima da outra. Essa acumulação tira o tecido. Esse tecido então vem deformado. E a deformação desse tecido chama-se adenoma. Normalmente este tecido é reconhecido ser um adenoma quando é inflamado. Mas esta é somente a primeira fase. Um adenoma pode progredir num carcinoma ou pode continuar a ser adenoma sem criar algum problema para o paciente. Pode desaparecer espontaneamente também? Pode desaparecer espontaneamente também. É um processo normal, nós estamos cheios de adenomas. O problema é quando um adenoma, este é muito pouco provável, ou seja, nós temos centenas de milhares de adenomas no nosso corpo que não podem desenvolver um carcinoma. Normalmente os adenomas têm uma dimensão muito pequena, então não dá algum problema. Este pelo menos no tecido do cólon. Porque esta é a área onde eu trabalho. Bom, o que a matemática tem a ver com isso? Pronto. Matemática tem muito a ver com isso. Por quê? Porque, primeiro, pronto, eu trabalho mais nas fases iniciais da formação do adenoma. Estas fases iniciais são ligadas com interações celulares. Interações celulares, recentemente, foram modeladas usando equações diferenciais. E a ideia é aquela de usar todos os instrumentos que são conhecidos na fluidodinâmica numérica para estudar também a proliferação de células. Como? Não entendi. Nós somos interessados em usar todos os métodos, metodologias numéricas aplicadas na fluidodinâmica para estudar aquilo que acontece com a proliferação das células. Porque as células são entidades vivas. E quando uma célula é viva, tenta de ocupar a zona livre que encontra. Este processo, quando é visto de uma escala que não é somente celular, uma escala superior, esse pode ser visto como uma difusão. Ou seja, as células, em vez de ser concentradas numa singular região, tentam ocupar uma região maior. Então, esta é uma das possíveis interações que existem entre fluidodinâmica e proliferação celular. Mas a proliferação celular pode ser vista como uma fonte de um líquido, uma fonte de uma solvente do nosso problema. Então, a presença dessa taxa de proliferação leva as células a multiplicar e a ter mais fluido. Então, podemos usar equações diferenciais, que estudam então um problema difusivo, mas também como termo de reação.
Mas no meu caso particular, eu tenho também um termo de convecção, ou seja, tenho um fluxo bem caracterizado quando se estudam as células em algumas zonas do cólon que são chamadas criptas. Estas criptas são cavidades dentro do cólon. E as células que eu estudo são localizadas dentro destas cavidades. Só que as células são organismos viventes, para viver precisam de nutrientes. Este nutriente é somente obtido quando as células absorvem proteínas do tecido. Então elas não podem viver fora do tecido, então não podem deslocar-se no vazio. Elas sempre são residentes no tecido e são puxadas de outras células, que entretanto estão a proliferar, em uma específica direção. Esta específica direção vai definir o gradiente da convecção. Então, como as células deslocam-se, então eu posso determinar exatamente qual é a direção do deslocamento destas células dentro desta particular microestrutura. As equações que governam esse processo estão bem estabelecidas ou ainda precisam mais pesquisa para fazer um modelo melhor? Então, equações, no caso biomatemático, nunca são bem esclarecidas. Existem muitos grupos que trabalham com equações completamente diferentes. Muitos grupos que não trabalham com equações convectivas difusivas, então não com equações diferenciais ligadas parciais. A maior parte dos grupos trabalham com modelos celulares. Então eles construem uma estrutura do domínio partilhado com microdomínio que representam a posição das células. Eles somente mexem estas microestruturas dentro deste domínio. Naquele caso, então, é um domínio celular, porque a entidade que eles vão medir é a estrutura é visível no domínio que eles contêm, que eles consideram. No meu caso, em vez, eu estou observando mais para cima, então eu não consigo ver a dimensão da célula. Eu estou considerando um conjunto de muitas células. Este conjunto de muitas células leva a estudar o meu domínio como um fluido. Então, tenho uma região fixa e ali dentro tenho uma densidade de células. Essa densidade de células é aquela que eu simulo. Nós temos um problema de simular não somente a densidade das células, mas também a pressão das células. Porque esta pressão das células depois é acoplada com o tecido que está em todo lado, porque as células vivem no tecido. Este acoplamento entre proliferação das células, difusão das células, com a pressão que interage entre as células, leva à deformação do tecido. Então, depois ao aparecimento de um adenoma. Essa parte também forma parte dos modelos que você trabalha? Sim. Esses são os resultados recentes. Digamos, o seu tipo de trabalho se a gente classificasse em teórico, numérico ou aplicação, em que parte você está? Eu estou nas três partes. Nas três? Sim, okay. Porque eu sou um professor de análise numérica, então tenho também um estudo teórico dos métodos numéricos que estou utilizando. Então eu estudo convergência, estabilidade, custo computacional dos meus métodos. Depois temos uma parte aplicada, no sentido, no meu caso a minha aplicada é porque eu me aplico para entender coisas novas de outras áreas. Ou seja, o meu trabalho principal, aquilo que leva-me mais tempo, é aquilo de estudar artigos de biomedicina, onde eu ali trago toda essa informação que preciso para poder modelar o meu problema. Esta é a parte com certeza mais difícil, porque uma vez que eu construo um modelo, baseado nessa informação, depois este modelo tem que ser implementado, e aqui nós podemos usar a parte de métodos numéricos, que normalmente são métodos numéricos utilizados também para problemas de fluidodinâmica. Uma parte mais difícil, dizemos, é aquilo de estudar e entender aquilo que acontece, como eu posso modelar esse tipo de problemas. E
Esse tipo de técnica, em particular o que você faz, é usado no diagnóstico, no tratamento de câncer? Então, a ideia é aquela de simular uma evolução de um adenoma ou de um microadenoma no tempo. Então, se for possível simular acuradamente esta evolução, então com certeza este seria um instrumento ótimo para fazer uma diagnose. Tudo bem, mas em que ponto está o estado da arte, da aplicação? Então, o estado da arte é muito baseado sobre a modelagem agora, porque o problema principal é poder comparar os resultados numéricos que uno tem com os resultados reais. Porque aqui estamos falando de dimensão celular. E a dimensão celular dentro de um organismo vivo é dificilmente verificável. Ou seja, é difícil verificar dentro de um ser humano como as células estão proliferando entre uma primeira imagem de um certo tempo X até um outro tempo Y. Então, toda a modelagem que se implementa é baseada sobre normalmente tecido construído em laboratório ou tecido retirado de um animal. Normalmente são tecidos vivos naquele caso. Então são simulados estas porções de tecidos, tudo. Em vez de, por exemplo, no organismo vivo, uma parte do tecido vive num ambiente multidisciplinar, onde há influências de fatores externos que podem perturbar uma proliferação celular muito mais que respeito ao estudo que é feito em laboratório. Então, os dados que eu uso são dados que vêm dos laboratórios. O problema é que estes dados podem ser diferentes dos dados verdadeiros dentro de um organismo humano. Então, hoje em dia existem muitos centros de pesquisa, normalmente são particulares, que fazem análise pessoal, ou seja, eles analisam um single indivíduo que ele tem um problema, por exemplo, um câncer, e depois eles aplicam várias técnicas para simular, um progresso da sua doença. Então, um progresso, por exemplo, da formação do adenoma dentro de um carcinoma. A minha modelagem é mais então, na parte inicial da formação do adenoma. E o problema é que há poucos dados sobre isso. Então eu tento de utilizar o quanto mais possível a informação que tenho, mas ainda esta não é aplicada diretamente. A minha ideia no futuro é sim ter colaborações. Por isso é importante estudar e falar uma linguagem que é bem entendida dos médicos, porque os médicos não querem ver equações. Você disse que atualmente há poucos dados, mas é de se esperar que, como aconteceu em outras áreas nos últimos anos, em pouco tempo haja uma grande massa de dados? Sim, estou dizendo que há poucos dados relativamente, há muitos dados. Só que são dados de grupos de pesquisa. O problema é que aquilo que eu vi, cada 10 anos mudam as teorias. Então eu comecei a trabalhar mais ou menos 10 anos atrás. Havia um certo estudo de modelagem onde achava-se que toda a deformação começava do fundo de uma cripta, depois ia por cima. Mas depois surgiram, por exemplo, teorias que diziam não, ao contrário, começa de cima, depois vai para o fundo. E até que toda a comunidade científica tem um acordo, passa bastante tempo. Nessa matemática aplicada tem que ser sempre atualizada, ou seja, tentar sempre fazer modelagem para problemas que naquele período são bem considerados, mas tem que estar pronto de mudar os seus modelos, porque a biomatemática não é uma área certa. Muitos laboratórios têm alguns dados, outros laboratórios têm outros dados. Esta evolução no tempo é incerta, porque nós temos somente um frame de um certo instante e depois um frame no outro, mas no meio não se sabe bem como é que funcionam as coisas. Certo.
E como você chegou a trabalhar nessa área aí? Como foi sua vida, sua progressão como matemático? Começando desde sempre. Começa onde você se sentir mais confortável. Então, diciamo, esta parte da minha pesquisa na modelagem biomédica, que não é a única parte de onde eu trabalho. Tinha trabalhado também em outras áreas, trabalho também em outras áreas. Esta começou em Coimbra, porque, diciamo, eu entrei ali como investigador auxiliar, ou seja, seria um pesquisador associado, acho equivalente no Brasil. Comecei a trabalhar no 2008, no fim de 2008, nesta área. Essa foi uma área que foi me sugerida, por quê? Porque antes eu tinha trabalhado em problemas multigrid. E o problema multigrid pode ser visto como um caso especial de um problema multiscala. Agora, falo um pouco do problema multiscala. O problema multiscala é quando nós temos pelo menos dois problemas que vivem no mesmo tempo, mas em duas escalas diferentes. Por exemplo, eu posso ter um problema celular e um problema contínuo. Por isso, por exemplo, existe gente que trabalha com modelagem celular, a gente trabalha com modelagem contínuo. Mas muitas vezes essas duas escalas interagem uma com a outra. Então, quem trabalha em problema multiscala verdadeiro é alguém que trabalha numa escala micro, onde tem um problema físico diferente daquilo que acontece numa escala macro. E quem trabalha nesta área tende a estudar estratégias para poder acoplar esses dois problemas. Sendo que eu tinha trabalhado em problemas multigrid, então quando entrei em Coimbra, foi-me sugerido de trabalhar neste tipo de problema multiscala. E o problema multiscala era mesmo... Vamos orientar a pessoa. Você chegou a Coimbra já com doutorado feito, você foi como pós-doutor a Coimbra. Sim, como pós-doutor. Depois vamos para trás e falamos do seu doutorado. Então, vamos não, esse era como pós-doutor. Como pós-doutor. Então pode continuar. Mas até eu já tinha feito outro pós-doc antes, então era um segundo. Então, esta interação multiscala foi me sugerida naquela altura, então estamos falando já de 10 anos atrás, e daquele momento comecei a interessar-me realmente nesta área e comecei a desenvolver vários tipos de modelos que no tempo mudaram. Então, no início, por exemplo, eu trabalhei com modelos sempre dentro de uma singular cripta, que é uma singular cavidade dentro do cólon. Dizemos o cólon, aqui para dar dimensões, o cólon é a última parte do intestino. Ele pode chegar até 1 metro, 1,5 metros de comprimento. As criptas têm uma dimensão de micrometros. Então temos milhões de criptas dentro do cólon. E aquela é a região onde eu estou interessado a trabalhar. A interação celular já acontece dentro da cripta. E a cripta é uma cavidade que tem uma estrutura tridimensional. Essa interação celular então representa uma minha microescala. Aquilo que acontece no tecido é a minha macroescala. Então, esse é um problema interdisciplinar, porque nós temos problema de biologia, então temos que entender como as células proliferam. Depois temos um problema de estudar o tecido como um material viscoelástico. E depois temos um problema de representar esta simulação. O meu domínio, no princípio, dizemos, em 2008, era uma singular cripta. Mas eu, recentemente, trabalhei também num problema multiscala, ou seja, eu posso considerar um número infinito de criptas, eu posso variar as escalas. Este mesmo é o problema multiscala que eu entendo, ou seja, tenho um problema onde temos interação celular na microescala, mas os resultados que nós somos interessados a ver, que os médicos são interessados a ver, são aqueles que acontecem ao nível do epitélio do cólon, que é o tecido do cólon. Esta é a minha macroescala. E aqui dentro temos interação de equações diferenciais na micro e na macro. Então, estávamos falando que você chegou a Coimbra e começou a trabalhar nessa área em Coimbra. Comecei a trabalhar nesta área em Coimbra,
Sim, essa é uma área completamente nova. Ninguém tinha trabalhado antes um problema multiscala aplicado no câncer do colo. Então, se a gente for mais para trás, como você virou matemático? Então, essa é uma resposta difícil, porque eu vi outras entrevistas e todos tiveram quase sempre um caminho direto para ser matemático. Eu não. E, a princípio, eu queria ser engenheiro. Precisava de engenheiro mecânico. Porque eu sempre tinha interesse de aplicar tudo aquilo que tinha estudado na escola para problemas reais. Só que no momento da inscrição decidi de virar, porque eu naquela altura já estava pensando a tentar de acabar quanto mais antes o meu curso para poder conseguir ir a trabalhar. Então eu vi naquele dia da inscrição que na Itália naquela altura a inscrição era quase todas feitas na mesma semana. Então eu um mar de gente que ia inscrever-se, um para engenharia, um para línguas, letras. Eu lembro aquele dia que vi uma fila enorme de engenheiros prontos a ser inscritos. Eu estou falando da altura do 95, 96. Aquele período na Itália havia um boom havia um crescimento enorme de faculdades de engenharias, oferecimento muito grande de cursos, começaram a ser requeridos muitos engenheiros. Então havia muita gente que sabia, ok, vou fazer engenharia, pronto, assim vou encontrar trabalho. Mas eu já estava pensando, se vou ter muitos candidatos ali, do outro lado, vou ter mais possibilidades, porque vão ser menos inscritos nos outros tipos de faculdades. Eu sempre tinha interesse na matemática em geral, então naquele dia eu decidi de virar mesmo. Então deixei os meus colegas na fila de engenharia e foi escrever na matemática. Porque a fila de engenharia é muito comprida, então? A fila de engenharia era comprida, muito comprida. Mas havia outras coisas. Naquela altura havia alguns tipos de exames que não gostava de fazer na engenharia. Era, por exemplo, desenho técnico, que era um desenho feito à mão, não é? Com lápis. Sempre eu tive problema com esses tipos de desenhos. Como é o sistema de ingresso lá na Itália? Você fazia um exame para entrar na faculdade? Não. Eu acho que agora na Itália... Como funciona? Na Itália temos alguns cursos onde tem um número fechado de possíveis inscritos, não é? Então há uma seleção em cada universidade separada uma da outra. Por exemplo, a universidade tem seu curso de admissão? Sim, temos seu exame de admissão. Mais ou menos feitos no mesmo período, mas não é há um curso geral. Há um curso que a universidade mesmo oferece? Não. É somente uma prova que os alunos têm que passar para ser médicos. Agora temos o contrário, por exemplo, nas faculdades científicas, porque em muitas universidades, faculdades científicas puras, então física, química, matemática, eles estão tendo sempre menos inscritos. Então, menos. Então eles, por exemplo, agora estão providenciando as bolsas de estudos. Por que tem tantas mulheres matemáticas na Itália? Eu não sei. Mas eu sei, na minha altura, quando eu entrei, havia mais mulheres que homens. Por quê? Porque naquela altura na Itália o diploma de matemática era suficiente para ser professor de matemática no ensino secundário. Mas não entretanto, por volta dos anos 90, por volta dos anos 2000, 1999 a 2000, mudaram as regras. Então não era suficiente somente ter o diploma de matemática, era necessário também fazer outra prova, outro curso. Então, naquele momento, acho que o número de mulheres diminuiu, porque normalmente, pelo menos aquilo que eu vi, a maior parte das pessoas que foram inscritas naquela altura porque queriam ser professores nas escolas. Eu estou falando na minha altura, 95, 96, mas a minha turma era formada de 250 pessoas. Sim, a maior parte eram mulheres, mas havia uma boa porcentagem de homens também. Então você virou matemático e aí se orientou logo por a matemática aplicada ou não foi direto isso? Não, foi direto para a matemática aplicada. Pronto, eu sempre considerei-me aplicado. Mas o meu curso de matemática foi um curso de matemática. Então não havia o curso de matemática aplicada, era um curso completo de matemática.
e somente depois havia a especialização para defender a tese. Acho que o último 2 anos, então naquela altura um curso completo, que é equivalente ao mestrado de agora, de 4 anos, eram disciplinas anuais, e acho que no fim do 3º ano uma escolhia a especialização, então as últimas disciplinas podiam ser da área que eu não gostava, então eu gostava de análise numérica e depois comecei a especializar-me naquela área, fazendo disciplinas de análise numérica. E como você veio parar no Brasil? Também essa é uma pergunta difícil de explicar. Pronto, a resposta simples é que eu morava em Portugal, então Portugal tem muito a ver com o Brasil, então a língua é a mesma. Comecei a conhecer o Brasil porque conheci vários brasileiros, professores incluindo. Pronto, na Europa não havia possibilidades de ter concursos como professor, concursos estavam indo cada ano diminuindo, então era normal para alguém que trabalhava no Portugal dar uma olhada a outra parte do oceano e tentar aplicar no Brasil. E foi essa. Você veio logo fazer concurso ou primeiro teve alguma faixa de pós-doc? Não, foi diretamente fazer um concurso aqui. E não tinha nenhum contato aqui no Brasil? Não, eu tinha algum contato. Um caso especial nesse sentido. Ok, muito bem. E como foi sua adaptação ao Brasil? Quais foram as analogias e diferenças que você viu com sua terra? Eu vou falar da universidade, tá vendo? Porque é onde, dizemos, o ambiente no dia onde eu moro mais tempo. Certo. E também é um ambiente que eu conheço mais, respeito ao resto, porque o Brasil é enorme, então tem as suas diversidades. Mas enfim, a universidade. Eu adaptei muito bem, porque pronto, eu já tinha experiência de variar muitas vezes, então quando um começa a variar várias vezes, passa pouco tempo para adaptar-se, porque sabe que não pode esperar o mesmo que tinha na outra universidade na nova, então há sempre uma passagem de aprendizagem e depois de absorver essas informações e continuar a tentar se adaptar com o ambiente. Então a adaptação foi ótima, eu não tinha problemas. Eu lembro somente a primeira vez que fui dar uma aula, todos começaram a rir do meu sotaque, porque achavam que não era brasileiro, não é? Eu já tinha dado aulas em português no Portugal, mas aqui comecei a perceber a S, o 2, em vez do 2. Então, cada vez que eu punha esta X, lembro toda a turma a rir. A adaptação foi ótima. Aqui, dizemos, a universidade acho que é a melhor onde eu trabalhei até agora, porque tem muitos serviços, tem possibilidades de organizar o seu curso, de fazer curso de pós-graduação, tem possibilidade de orientar alunos. Então é um ambiente novo, mas muito aberto a pessoas que vêm da fora, por exemplo. Tem cursos de português para estrangeiros. É uma universidade ótima para um estrangeiro. Achei muito fácil de adaptar. Também aqui havia já outros italianos, então a comunidade de italianos aumentou, então eu entrei no início realmente na comunidade de italianos, depois tentei também de trabalhar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, mas não foi difícil, não. Você já teve alunos de pós-graduação? Já tenho 3 alunos de pós-graduação, sim. Ainda ninguém defendeu. Eu entrei aqui quase 3 anos atrás, no fim de abril de 2016. Então comecei a orientar o ano seguinte, 2016. Você consegue fazer uma comparação assim entre o tipo de aluno ou a atitude do aluno italiano com o brasileiro? Ou com o português, já que você também morou em Portugal?
Pronto, io posso rispondere nella mesma maniera che rispondeu Simone na outra entrevista. E até sou mais velho dele, então, digamos, mais indo atrás na Itália, com certeza havia muito mais respeito ao professor. O professor sempre nós dávamos o você na Itália é a terceira pessoa. E a terceira pessoa significa marcar uma distância. Até nós nunca chamávamos o professor de nome, chamávamos somente professor e sobrenome. Mas pronto, eu já estava pronto disso, porque eu já tinha alunos brasileiros no Portugal. E ali em Portugal era o período de Ciências Sem Fronteira, então nas minhas turmas eu tinha metade brasileiros e metade portugueses. E ali eu reparei logo a diferença dos dois. Então os professores, ou os alunos brasileiros, eles me cumprimentavam na rua dizendo tchau professor. Os alunos portugueses tentavam evitar de ver o professor na rua. Ah, sim? Sim, sim. Esse não sei se é para forma de respeito ou para evitar que o professor notava alguma coisa dos alunos na rua, mas eu notava isso. Então, acho que a atitude é diferente, completamente diferente. Com certeza aqui acho melhor, porque evita de tirar uma lastra de vidro entre o aluno e o professor. Então, sobretudo na orientação, por exemplo, nós temos facilidade de orientar sem ter medo de dizer alguma coisa que pode ir além do rapport entre professor e aluno, sabes? Então, somente o fato de poder usar uma conjugação dos verbos de você, em vez de dizer ao senhor aluno quer alguma coisa, isso acontece muito no Portugal, por exemplo, senhor professor, senhor aluno, nunca há uma relação direta. Sobretudo quando há problemas de matemática, é bom tirar tudo isso, porque assim focalizamos somente no problema, não na forma como nós tentamos de interagir com outra pessoa. Quando eu falei aqui com Simone e com Lúcio, os dois coincidiram que eles acharam que havia muita facilidade de financiamento competitivo, mas enfim, de financiamento da pesquisa. Essa também é sua opinião? Então, dizemos, eu nunca fui professor antes de vir aqui, então eu não sei exatamente como funciona o financiamento dos professores agora na Itália, por exemplo. Eu já saí da Itália há mais de 12 anos, então coisas mudaram muito, eu acho. Com certeza, como financiamento dentro da Unicamp, temos bastantes fundos. Então, temos a FAPESP, temos a FAIPEX, temos a CNPq. Então, há várias linhas de fomento, esse é o termo certo. Agora, no tempo na Europa as coisas mudaram, não é? Porque antigamente na Europa havia, com certeza, muito financiamento pela pesquisa. Depois, muita pesquisa começou a ser feita mais na área particular. Então, muitas universidades agora encontram financiamento, mas quando interagem com empresas. Porque empresas conseguem fazer desta pesquisa um lucro. Então, eles veem de bom grau uma interação com professores, com pesquisadores universitários, para poder ter um lucro. Então, temos uma interação muito maior, se calhar, aqui no Brasil. Depois temos também muitos centros que são de pesquisa particular, mas que trabalham para empresas e para universidades. Então, muitas figuras que são formadas agora, que saem das universidades, como pesquisadores, eles conseguem entrar nestes centros. Porque, dizemos, temos empresas grandes que têm centro de pesquisa próprio, mas temos também empresas médias que, em vez, precisam de consulting, então precisam de um apoio de um centro de pesquisa que possa ajudar. E às vezes estes centros de pesquisa são financiados dos estados também. Então tem
financiamento pode vir da empresas, mas pode vir também do Estado. Muito bem. Há alguma pergunta que eu não fiz e você esperava que eu fizesse? Faltam muitas perguntas. Eu poderia esperar mais perguntas sobre o meu passado, mas eu tentei responder do período de Coimbra até agora. Minha sensação é que você evitou falar do passado, não é que eu não perguntei, mas há algo do passado que você queira contar para nós? Não, eu trabalhei não sempre no departamento de matemática, eu trabalhei em computação científica no departamento de informática, o School of Computing, na Inglaterra. Este foi o meu primeiro postdoc. Na Inglaterra, sim. Este foi 3 anos em Leeds. Esta foi a minha experiência extra matemática, porque ali eu trabalhei, dizemos, sempre com métodos numéricos, mas os meus colegas não eram matemáticos, eram engenheiros mecânicos ou informáticos. Então ali eu comecei a trabalhar com problemas multigrid, mas sobretudo em computação paralela. Então temos uma fase onde eu passava muito tempo no computador a carregar códigos e a ver os resultados dos métodos numéricos implementados. Você é do tipo que gosta de computação mesmo? Eu gosto, eu tenho 10 anos de experiências de computadores, ou seja, por exemplo, a primeira disciplina que ensinei foi métodos de programação. Então, por exemplo, antes de ser matemático, fiz uma escola secundária que era especializada em informática. Estamos falando do início dos anos 90. E naquela altura era o boom da informática na Itália. Então muita gente começou a ver, por exemplo, Pascal. Ou, naquele período, por exemplo, havia os jogos, por isso eu apaixonei mais na informática no início, os jogos do Commodore, que eram escritos em BASIC. Então comecei a estudar a programação, para tentar adaptar o videojogo. Eu já programei um Sinclair também em BASIC, no primeiro momento. E aquilo era uma programação que serviu muito, porque se eu não sabia programar com aquela linguagem, agora fica muito mais simples. As linhas de comandos eram muito complicadas para passar, por exemplo, de uma linha a outra. Não havia todos aqueles pacotes que agora um pode usar para programar rapidamente. Muito bem, então vamos parar por aqui. Muito boa a sua entrevista, muito interessante, e vamos nos despedir até a próxima. Muito obrigado.